Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou fazer uma análise rápida para vocês aqui do Bitcoin, do SP500, da Nasdaq, que eu acho que são algumas considerações que a gente precisa fazer. Primeiro ponto, o Bitcoin continua naquele padrão que a gente já tinha visto, né? Rompemos o fundo, então estamos desenhando o que seria um fundo descendente. Espera-se que a gente venha para buscar uma nova zona da Fibo, ou seja, a gente faz aqui de levemente uma retração de Fibo. A gente vê que ele formou um fundo em 200 na Fibonacci aproximadamente. Caso nós fôssemos fazer o mesmo movimento, obviamente aqui a gente não pode prever que ele vai fazer o mesmo movimento, mas caso ele faça, ele faria um suporte aproximadamente 18.500, onde seria a próxima perna de impulsão disso aqui. Vai, busca 18.500 e aí faz a terceira perna de impulsão, seguindo a linha de tendência que está sendo criada desde lá do topo. Certo? Então, eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa observar. Se caso a gente tiver alguma movimentação para cima de muita força, vai ser a partir do rompimento dessa impulsão que está fazendo nesses três pontos. Mas eu acredito que a gente ainda tem mais uma perna, pelo menos até 19.000 para buscar. Eu, pelo menos, estou esperando algo como esse. E por que eu estou esperando algo como esse? Isso depende de um fator específico. Deixa eu colocar aqui. O gráfico de horas eu até postei agora lá na rede vizinha. Está formando o que pode ser um gráfico de xícara invertida, beleza? Esse padrão gráfico ele exige o rompimento dessa linha de suporte, que agora está aqui em 19.700 aproximadamente. E ele tem uma perna de impulsão onde a gente basicamente vai fazer 100% da impulsão inicial até o ponto final. Então a gente tem mais ou menos algo parecido com esse para ir buscar, pelo menos como primeiro alvo, região dos 19.500. Claro, isso num alvo inicial. Mas se você pensar que ele já está desenhando um maior aqui, fica um alvo bem maior. O ponto aqui é o seguinte: para hoje, eu acho que vale a pena, para hoje e amanhã, operações aí para abrir e fechar no mesmo dia, vale a pena a gente ficar de olho nesses dois fatores aqui. São fatores de extrema importância, beleza? Eu acho que dá pra gente pegar uma operação aqui de curto prazo muito boa. O problema é isso aqui, ó, SP500. Esse aqui é o fechamento do SP500 de ontem, né? Futuros abre só amanhã. Amanhã é um dia excessivamente chave. Por quê? Fechamos em um caráter de fundo duplo. Esse fundo duplo está sendo confirmado pela RSI como uma baita zona de divergência. Pode ser que amanhã a gente abra isso aqui perdendo essa zona da Fibonacci do gráfico diário que eu vou mostrar para vocês e vá lá buscar a próxima zona que seja a região dos 3.800. Podemos sim, mas isso aqui é o que está me deixando com medo. Se isso aqui confirmar, a gente pode ter no Bitcoin o efeito inverso. Certo? A gente pode ver aqui, deixa eu voltar para o gráfico do Bitcoin. O que a gente esperava ser uma queda vai se confirmar como um fundo triplo e pode vir liquidar mais uma boa galerinha a partir do rompimento dessa linha de tendência aqui. Claro, rompeu essa linha de tendência aqui, dá para a gente operar também a curto prazo pensando em alta, né? Querendo ou não, tem uma linha de tendência se formando aqui no gráfico de horas. E do mesmo jeito que está se formando um padrão que pode romper para baixo, que é o padrão de xícara invertida, também está se formando um padrão de triângulo simétrico. Como é que a gente vai saber qual padrão que está formando, Felipe? Bom, quando romper. Se romper para baixo, a gente sabe que era uma xícara. Se romper para cima, a gente sabe que era um triângulo simétrico. Então é difícil a gente confirmar até que aconteça. Mas se romper para cima, cabe operação aqui também de long. Se romper para baixo, era um gráfico de xícara, cabe operação para baixo. Nesse momento, o nosso principal ponto aqui é não fazer absolutamente nada, porque não tem nada a ser feito até agora. Mas olho nessa situação da Nasdaq, porque se perder esse suporte aqui, a gente pode cair muito forte. O Bitcoin pode ir lá buscar a região dos 19.000 ainda na madrugada de domingo, de domingo para segunda, certo? E deixa eu mostrar o diário para vocês verem exatamente qual é a Fibonacci que eu estou marcando. Eu peguei uma Fibonacci daqui desse fundo até esse topo. Então a gente parou exatamente no que seria 618. 618 não é zona de reversão comum. Comum é o que? 786. Então eu aguardo, porque se você olhar o gráfico diário, o gráfico de uma hora, perdão. Beleza, tá formando um fundo duplo, bonitão, coisa linda aqui, dá para operar. Mas quando você sobe o tempo gráfico, você vê que o negócio não tá tão bonito assim. O que tá aqui é uma tentativa de romper o fundo do que seria
um possível padrão de reversão, um possível respiro de mercado, certo? Então, quando você aumenta o tempo gráfico, você vê que o negócio não está tão bonito assim. É quando você aumenta o tempo gráfico ainda mais, para o semanal, você vê que fechou de forma horrorosa. Então, por mais que uma hora ele esteja mostrando alguma coisa pra gente que parece bonita, os tempos gráficos maiores ficam ainda mais horrorosos. Então, eu não recomendaria muito você estar comprado no início da abertura de amanhã, beleza? A Nasdaq, ela segue o mesmo padrão, ela fechou exatamente igual. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Então, a mesma coisa que eu aguardo para a Nasdaq, eu aguardo para o SP500, que é um toque no que seria essa média de 200 aqui até o curto prazo, que está aqui agora em 3.689. Acredito que esse mês ainda a gente vai fazer esse toque lá. Para a Nasdaq, mesma coisa, essa região da linha azul aqui, que seria a média de 200 semanas, eu acredito que ela vai ser testada assim até a reunião do Fed acontecer. Por quê? Porque é uma zona de extrema importância e geralmente nos gráficos essas zonas elas são retestadas. Se você vê, olha aqui, ó. É uma média de extrema importância, é uma média que já foi retestada várias vezes e tem se feito um excelente suporte. Então eu acredito que vai ter o famigerado fundo duplo aqui, beleza? Aí a gente volta a subir, porque eu acredito em alta ainda nesse semestre, mas eu não acredito em alta para o mês de setembro. Vamos deixar isso aqui bem claro. Gráfico de uma hora na Nasdaq está exatamente igual, não vou me aprofundar muito, porque realmente está parecidíssimo com o SP500, fundo duplo, mas quando você vai para o diário, mesmo candle, parecendo uma continuidade de baixa. E aí, Felipe, o que a gente faz? Bom, na verdade agora a gente aguarda. É o principal, falei para vocês, compra de longo prazo, eu recomendaria vocês fazerem apenas após o demerge, porque o demerge ele vai mexer muito com o mercado, então ele é o melhor momento para que você faça compras. Pensando no curto prazo, é aquilo que a gente falou, aguarda esse rompimento aqui, para onde você quiser operar, esse movimento aqui vai ser o direcional. Rompeu para cima, a gente abre longa a partir do rompimento disso aqui, com o stop aqui embaixo, de repente buscando uma base de preço em relação a isso aqui, região dos 21.168 até 20.300, são as duas zonas onde você pode sair dessa operação aqui, o que seria uma operação interessante. Para fundo, mesma coisa, você vai fazer a partir do reteste de fundo, porque se romper ele vai voltar para retestar, você entra no reteste, buscando aí provavelmente 19 mil. Então, duas ideias, duas operações, duas coisas que a gente está esperando acontecer. Agora não tem absolutamente nada para ser feito, estamos ainda no movimento, ainda na formação do movimento, então aqui a gente só aguarda o movimento direcional, mas fica esses dois pontos. A SP500 pode assustar muito a próxima semana e eu não recomendaria ninguém estar comprado se você não souber exatamente o que você está fazendo. Nesse momento, a SP500 está muito feio, a Nasdaq está muito feia. Quando você aumenta os tempos de gráficos, você vê que a pancada está horrível, por mais que no gráfico de horas esteja sinalizando alguma coisa, só o gráfico de horas está falando alguma coisa. Dias, semanas, está tudo simbolizando queda, então a gente atua direcional ao mercado, a gente não atua fora dele. Continuo com os shorts abertos, embora eu esteja com um certo receio de rolar um long squeeze, um short squeeze até a região dos 21 mil, mas isso é assunto para outro vídeo. Deixe seu like, segue se você não é inscrito e valeu, tamo junto.